Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Oi, gente! A Associação Nacional de Economia Empresarial Americana, ela vem monitorando a economia americana e vem ouvindo economistas sobre a situação da economia americana e da economia mundial, e ela divulgou agora recentemente dados relativamente preocupantes. 74% dos economistas entrevistados disseram acreditar numa recessão da economia americana e numa recessão global até 2020. Apenas 34% acreditam que essa recessão virá apenas em 2021. Ou seja, nós estamos à nossa porta aí batendo uma possível recessão global. E aí a pergunta é, o que é que isso tem a ver com a gente aqui em Teresina, com a gente aqui no Piauí, com a gente aqui no Brasil? Tudo a ver. Porque uma recessão global, uma recessão mundial, ela afeta a economia de todos os países, em especial os países de economia vulnerabilizada, que é o nosso caso. Os países que concentraram as suas economias, né, no capital rentista, no capital especulativo da Bolsa de Valores, certo? Eu fico muito preocupado quando a gente analisa, por exemplo, os dados de Teresina que mostram que apenas 35% da mão de obra em Teresina está ocupada. E é porque Teresina ainda é uma ilha de prosperidade em relação ao estado do Piauí, onde a média de ocupação é de apenas 10%, em alguns municípios chega a, pasmem, 2% de taxa de ocupação. Então é muito preocupante a situação. Se você analisar, por exemplo, Teresina tem um rendimento nominal per capita da ordem, mensal, da ordem de 2,8 salários mínimos. No restante do estado do Piauí, a média é 1,6. Então, a situação de Teresina ainda é um pouco melhor, por ser a capital, por ter uma economia mais robusta. A nível de Brasil, nós estamos com quase 13 milhões de desempregados, quase 5 milhões de desalentados e quase 35 milhões de brasileiros na informalidade, totalizando 1 em cada 4 brasileiros nessa situação de desempregado, desalentado ou na informalidade. Então isso é muito preocupante, é um dado muito crítico. Penso eu que o ano que vem é um ano de eleição municipal, é um ano em que os 5.570 municípios vão escolher novos gestores municipais, que a população deva ficar muito atenta às propostas dos candidatos e ficar muito atenta àqueles candidatos que vão propor de maneira consistente, de maneira factível, ou seja, de maneira realizável, medidas de aquecimento da economia municipal. Medidas para gerar ou estimular a geração de emprego e renda no âmbito do município. Porque o que a população quer é emprego, é renda, é estabilidade. A gente anda pelos municípios do interior do Piauí, é de fazer dó. As pessoas desempregadas, as pessoas vivendo de bico, vivendo na informalidade para tentar obter o sustento do dia a dia. Então é muito preocupante a situação e num cenário como esse, que já é difícil para o Brasil, se nós entrarmos numa recessão global, numa recessão mundial, eu penso que nós vamos viver momentos muito, mas muito mais difíceis. É, portanto, urgente a necessidade, a imperativa necessidade de que os gestores no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal acordem para essa realidade. Nós temos aí o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, focou as atenções só na reforma da Previdência, vem agora aí com uma proposta de reforma fiscal tentando resgatar a CPMF, dizendo que é um imposto pequenininho, mas é necessário. Então, quer dizer, o brasileiro não aguenta mais imposto. Nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Em que pese essa grande carga tributária, nós temos também uma das maiores desigualdades do mundo. A riqueza do país concentrada na mão de apenas 1% da população. Então, essa reflexão é importante porque eu quero alertar a todos vocês para que no ano que vem, 2020, atentem muito bem para os programas de governo dos candidatos às prefeituras do Piauí, né?
para aqueles candidatos que vão de forma consistente apresentar propostas de incentivo à geração de emprego e renda, aproveitando as potencialidades dos municípios. A gente não vê isso na prática, pessoal. E é necessário porque nós estamos nos aproximando de um momento de crise mundial, e esse momento de crise mundial tende, a se nada for feito de forma preventiva no âmbito dos municípios, a agravar mais ainda a situação de nossa gente sofrida. Essas são as minhas reflexões de hoje. Forte abraço a vocês. Dá um clique aí no like para poder valorizar nossas postagens, compartilha as nossas postagens. Um forte abraço a vocês e até a próxima.